Então, vamos lá. Opa. Oh, meu Deus, não quer abrir aqui. Aí, foi. Pessoal, então hoje eu vou falar com vocês sobre o projeto das cadeiras. A gente vai ver os parâmetros mais importantes para a gente desenvolver esse projeto. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a escolha das medidas também. E depois vocês vão fazer uma atividade, mas aí eu vou explicar mais no final, tá? Então vamos lá. Hoje, o uso da ergonomia, principalmente, né, para a área de cadeiras, mas na indústria dos móveis de um modo geral, ele é um fator cada vez maior de competitividade, né? Então, um quer vender um móvel que é mais ergonômico que o outro. Então, a gente acaba tendo, né, essa necessidade de que se entenda, né, desse assunto e que isso seja aplicado no mobiliário. E acredito que nesse período aí de quarentena, né, que eu acabei de comentar até que nós estamos há quase 6 meses, muitas pessoas buscaram, né, as cadeiras mais confortáveis, né, para suas casas, porque muitas vezes não tinham, né, um espaço de trabalho e precisaram buscar, né, esse espaço mais confortável. Né? Tanto que venderam aí, né, inúmeras cadeiras nesse período. Teve até alguns, né, pessoas que iam comprar, não tinha mais. Então, realmente houve, né, essa necessidade. A gente vê que é um período que está mudando muito, né, nosso modo de viver, e isso influencia totalmente na arquitetura. E as pessoas buscam cada vez mais conforto, né? E é isso que a ergonomia deve trazer para o nosso usuário. Então, as pessoas hoje, elas, né, a grande maioria, busca móveis que tenham mais qualidade, que sejam seguros, que tenham, né, conforto e principalmente, no caso, né, das cadeiras de trabalho, a questão da adaptação antropométrica, para que a pessoa ela possa adaptar da melhor maneira possível a sua cadeira em relação à altura, em relação a encosto, em relação a apoio de braços, que a gente viu na aula passada, que é um elemento, né, difícil da gente colocar ali fixo, então a adaptação é muito importante. Então as pessoas buscam esse tipo de móvel, né? E é algo que o arquiteto pode trabalhar, né? Assim como os designers, né? Então a gente tem essa, né, formação para trabalhar com os móveis também. E é importante que a gente traga essa questão da ergonomia, mas que a gente nunca se esqueça da questão do design, né, da beleza desse produto. Então, o arquiteto, a gente tem lá, né, os três pontos que o Vitruvio coloca, né, que tem que ter na arquitetura, que é a beleza, né, a estrutura e a função. E isso se aplica não só ao edifício, como também se aplicaria no caso, né, de uma cadeira. Então, a cadeira ela tem que ter a função dela de sentar e levantar, ela tem que ter a função dela tem que ter a estrutura dela, né, para que ela fique ali no seu formato, para que ela seja segura quando alguém sentar nela, e também ela tem que ter a questão da beleza. Então, a gente precisa garantir isso em qualquer projeto que a gente está fazendo. Então, quando a gente está fazendo a concepção desse projeto, racionalizando esse projeto, a gente tem que garantir isso a esse produto, que tenha beleza, que tenha segurança e que tenha conforto para o nosso usuário. É importante a gente pensar também nesse movimento, né, de sentar-se. Porque muitas vezes a gente pensa muito no sentar como uma atividade estática, né? E na realidade, o sentar ele acaba sendo uma atividade dinâmica. Por quê? A gente não senta e fica uma estátua, né, sentadinho. A gente move os pés, as pernas, a gente muda de posição, a gente se ajeita na cadeira, então a gente arruma o quadril, a gente põe mais para frente, mais para trás, ora a gente apoia as costas na cadeira, ora a gente apoia
um pouco mais o tronco na mesa, né? Então a gente vai fazendo esses movimentos conforme a gente fica ali por um período sentado. Então, a gente não fica uma estatuazinha, né? Como um guardinha lá do Palácio de Londres, né? Então a gente está sempre fazendo algum movimento. Além disso, a gente tem a questão do levantar-se e do sentar-se, né? Que parece tão normal para o nosso dia a dia, porque a gente faz isso a todo tempo, mas se a gente parar para pensar, o tanto de músculos que a gente aciona no ato de levantar e de sentar, né, é um movimento realmente muito dinâmico. E a cadeira, ela deve, né, nos ajudar a sentar e levantar também. Então, assim, às vezes a gente percebe o quanto a gente movimenta alguns músculos do nosso corpo quando a gente faz, por exemplo, um exercício lá na academia, um exercício físico, a gente fica dolorido, e aí a gente começa a perceber como a gente mexe alguns músculos para fazer atividades do nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente tá com uma dor no abdômen, né, de fazer exercício, a gente vai dirigir, a gente às vezes sente ali pegando, né, aquela região, que é algo que a gente não pensa, né, no dia a dia ali, que está contraindo aquele músculo. O ato de levantar e sentar também, né? Se a gente vai lá, faz um exercício de perna e fica com muita dor, a hora que a gente vai sentar e vai levantar, vai no banheiro, né? A gente percebe que, tipo, nossa, que dor na minha perna, né? Então, aí a gente consegue perceber o quanto a gente precisa se movimentar. Até uma vez, né, eu já fui uma pessoa muito, muito sedentária, né? Acho que os que me seguem aí no Instagram veem que hoje eu não sou mais, né? Que eu vou todo dia na academia e tal. Mas eu já fui uma pessoa muito, muito sedentária. Desde criança eu nunca gostei de atividades físicas, né? E aí chegou um período ali que eu tive, né, que fazer. E aí, um dos primeiros exercícios que eu fui foi na aula de Pilates, né? E daí eu fiz uma aula de Pilates e depois eu fiz uma aula de TRX. O TRX, para quem não sabe, é um exercício que a gente faz com o peso do nosso corpo. E aí eu fiz aquela aula e eu não fazia nada, né, antes disso. E eu fiquei com uma dor absurda, assim, absurda nos braços, nas pernas e tal. E aí eu acordei no outro dia com bastante dor e fui trabalhar. A hora que eu cheguei lá, trabalhava no escritório de arquitetura e tal, cheguei, sentei, daí eu já tive dificuldade para sentar, né? E eu passei aquela manhã toda sentada. A hora que eu fui me levantar daquela cadeira, quem disse que eu conseguia levantar? Porque a minha dor era tão grande, tanto na perna quanto no braço, que eu não tinha força para me levantar, tipo, apoiando na mesa, sabe? E aí eu lembro que foi tipo uma coisa desesperadora, assim, porque eu não tinha nenhuma força, parecia, né, nos meus músculos. E aí que a gente percebe, né, o quanto a gente faz força para fazer esses pequenos movimentos do dia a dia. Né? Então, para eu me levantar da cadeira, eu preciso de força, né? Para eu sentar, eu também vou fazer força, vou contrair alguns músculos. Para o meu corpo ficar sentado na cadeira, ele também está fazendo força. É claro que ele não está fazendo a mesma força do que se eu estivesse em pé. Ele não está fazendo a mesma força do que se eu estiver sentado em um banco. Por quê? As estruturas que a gente tem na cadeira, que é o que a gente vai estudar hoje, elas estão ali para nos ajudar a relaxar um pouco mais os músculos. Então, o apoio do encosto, ele está ali para a gente conseguir relaxar mais as costas, né? O assento, ele está ali para ajudar a distribuir o peso do nosso corpo. Eu apoiar os pés no chão também vai me ajudar a distribuir essa força. Tá? Então, a cadeira, a gente tem que pensar nessa questão, porque a cadeira ela está ali para esse auxílio, né? Porque ela precisa que a pessoa utilize menos músculos do seu corpo enquanto ela está sentada, beleza? Então, a gente tem que pensar nessa questão do sentar e do levantar. E a todo momento, né, a gente senta e levanta. Então, eu falo que a gente sempre está buscando, né, um lugarzinho para sentar, principalmente quando a pessoa vai ficando mais velha, ela sempre está buscando um lugarzinho para sentar, né?
E aí, então, a gente, né, tem a questão, né, de estar sentado no sofá de casa, na carteira lá da escola, no nosso trabalho, no barzinho, né? Então, a gente está sempre ali sentando e levantando. E é importante que a cadeira nos ajude nesses movimentos e também no movimento de estar sentado, que não é totalmente estático, a gente tem uma atividade dinâmica também nesse posicionamento. Então, as principais dimensões para a gente examinar no projeto de um assento seriam essas 5 aqui. Então, primeiro, a altura do assento, tá? Depois a gente vai entrar em mais detalhes de cada um. A profundidade que esse assento tem e a largura dele, tá? Então, primeira questão é onde a gente vai apoiar o nosso glúteo e a nossa perna. Então, tem que analisar a altura, quanto ele é profundo e o quanto ele é largo. Depois tem a questão dos apoios, né? Apoio para os braços e apoio para as costas. Apoio para os braços, né? A gente precisa analisar o espaçamento entre os apoios e a altura desses apoios. E o encosto, né? Dimensionar o encosto, ver a questão da inclinação dele, para que a gente tenha conforto quando estiver nesse assento. Então, aqui a gente tem as diversas dimensões que a gente precisa analisar para fazer o projeto lá da nossa cadeira, né? Então, a gente vai projetar a nossa cadeira baseados nas medidas do corpo humano. Então, aqui a gente tem diversas medidas, né? A altura do sulco poplíteo, comprimento nádega poplíteo, altura do cotovelo, altura da lombar, largura corporal máxima, altura dos ombros, altura do topo da cabeça, largura do quadril, largura de cotovelo a cotovelo. Então, são todas medidas que vão nos auxiliar no dimensionamento da nossa cadeira. Além disso, né, a gente também tem que pensar em alguns pontos relacionados ao assento. Então, primeiro de tudo, a questão do sistema de apoio e estrutura óssea envolvida, que é isso que eu estava falando ali para vocês. Tá? Então, quando a gente senta, né, a gente tem que começar a observar esse movimento. Né? Então, aonde a gente está apoiando? A gente está apoiando as costas, a gente está apoiando a parte de baixo da nossa perna e o glúteo, e a gente tem que apoiar o pé no chão. Tá? Então, a gente tem a carga do nosso corpo, o peso do nosso corpo, sendo distribuído principalmente na região embaixo da nossa coxa, né, na área inferior às nádegas. Então, essa região é uma região que ela sofre um grande esforço de compressão. Então, eu preciso que essa força ela se distribua numa área relativamente grande das minhas pernas. Por isso que o assento não pode ser muito curto, tá? Porque eu tenho que distribuir esse peso do meu corpo numa área, né? Quanto maior for a área, menos compressão a gente vai ter. Para isso também que a gente precisa ter os pés no chão, para ajudar a distribuir essa força, tá? Então, quando a gente tem essas pressões, a gente ocasiona um cansaço ali, uma fadiga e um desconforto por essa questão da compressão. E isso faz com que um usuário que está sentado por um determinado tempo, ele vá mudando de posturas para aliviar essas compressões que estão acontecendo, principalmente na parte embaixo da coxa. E aí a gente tem, além dessa questão, né, da onde a gente está apoiando o peso do nosso corpo, os apoios que vão ajudar a estabilizar o corpo na cadeira, que são os apoios das costas, né, e o apoio dos braços. Então, eles são elementos estabilizadores para ajudar a manter as nossas costas eretas, para que a gente descanse o peso dos nossos braços, dos nossos ombros. Então, a gente precisa desses apoios. O apoio de braço, gente, ele não é obrigatório na cadeira de vocês. Então, vamos supor que vocês estão fazendo uma cadeira de sala de jantar, uma cadeira de copa. Não precisa ter descanso de braço, tá? O descanso de braço, ele é mais necessário em cadeiras que são de uma permanência maior.
E uma outra questão também é que é possível não ter o apoio de braço da cadeira e apoiar os braços sobre a mesa, desde que a mesa tenha um espaço que permita esse apoio, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais específico de cada parte, daí eu vou explicar um pouquinho melhor essa questão do apoio de braço. Então, o projeto da cadeira, ele tem que permitir, né, que a gente tenha os pés e as costas em contato com as superfícies, né? E se ele não permite isso, a gente fica muito instável na cadeira, né? E aí a gente acaba tendo que fazer mais força muscular para a gente manter o equilíbrio, que é o caso de uma banqueta, por exemplo, né? Vamos supor lá que a gente senta numa banqueta e que a gente não alcance o pé no chão, a gente não tem apoio para o pé, né? A gente fica muito desequilibrado, muito instável, precisa fazer muita força, vai doer as costas, vai doer as pernas. Então a gente acaba não ficando confortável. Então a cadeira precisa pensar em todos esses pontos para trazer conforto para o nosso usuário. Então, gente, aqui está listado, são listadas as medidas que eu comentei ali com vocês, né? Que são utilizadas para a gente projetar a nossa cadeira. Então, a primeira é a altura do sulco poplíteo. Essa é uma medida importantíssima, tá? Vai do chão até essa parte aqui atrás do joelho, tá? Comprimento nádega sulco poplíteo. Então, da nádega até aqui na parte de trás do joelho também. Então, essas duas medidas vão nos ajudar a definir a altura e profundidade do assento. A altura de descanso de cotovelo é a letra C aqui, para a gente definir, né, o descanso do cotovelo. A letra D, a altura dos ombros. Então, dependendo, né, da altura da minha cadeira, ela pode vir até aqui. A altura sentado normalmente vai do assento até o topo da cabeça. Largura de cotovelo a cotovelo, daqui, né, o F, aqui embaixo, ó. Então, da área externa de um cotovelo até o outro. A largura do quadril, que é essa G aqui, que vai nos ajudar a definir a largura do assento. Largura de ombro a ombro, tá? Se for uma cadeira assim, mais de descanso, né? É interessante que ela permita um relaxamento maior aí dos ombros. E a altura da região lombar aqui, né? Que é essa parte aqui onde começa a lombar, depois das nádegas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar sobre a altura do assento. A gente tem duas situações, né, quando tem um desconforto no assento. Ou a superfície está muito alta, ou a superfície está muito baixa. No caso da superfície estar muito alta, o que vai acontecer? A pessoa não alcança o pé no chão. E aí a gente tem essa área aqui embaixo da coxa sendo comprimida, tá? Então, isso acaba, né, causando um desconforto, porque a circulação de sangue fica mais comprometida, né? Não pode haver formigamento das pernas. Então, eu tô fazendo muita força nessa região, beleza? Aqui a gente tem uns ossinhos que são os isquios, que o interessante é que a gente sente sobre esses ossinhos, tá? Então, se vocês sentarem aí bem certinhos, com a coluna bem certinha, vocês vão sentir esses ossinhos que ficam ali no final da perna e no começo da nádega, tá? A gente nunca deve sentar, tipo, no nosso cóccix. Então, a pessoa tem que conseguir manter, né, essa postura ali. Então, a altura do assento, né, quando ele está muito alto, não deixa a pessoa pôr o pé no chão e isso também causa uma instabilidade, né, no corpo. Então, a gente não pode ter um assento muito alto. Caso seja muito baixo, né, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado também. Não é tão desconfortável quanto uma cadeira muito alta, né, a cadeira mais baixa. Mas aí a gente tem a questão que a pessoa que é mais alta e senta numa cadeira mais baixa, ela consegue pôr os pés para frente. Se a gente não tiver, claro, né, nada que seja uma barreira ali na frente das pernas. Então, é mais confortável uma pessoa mais alta numa cadeira com assento baixo do que uma pessoa baixa em uma cadeira
com assento muito alto, tá? Então, por isso que a gente vai optar, né, quando for escolher essa altura aqui, a gente vai optar pelo percentil 5, tá? Então, a gente vai fazer a cadeira mais baixa e as pessoas mais altas, quando sentarem nela, vão sentir menos desconfortáveis do que se uma pessoa baixinha senta em uma cadeira muito alta. Então, para a gente definir a altura do assento, a gente utiliza essa medida aqui, que é a altura do sulco poplíteo. Vai do chão até essa partezinha aqui atrás do nosso joelho. Importante que, se for uma cadeira que vai ser utilizada por muitas horas do dia, que ela tenha regulagem, porque daí cada pessoa utiliza a cadeira da sua maneira, né? Então, que dê para subir e descer o assento. Isso é algo que até as cadeirinhas mais simples de computador geralmente tem, né? Essa questão de subir e descer o assento. Então, a gente pegaria, daí no caso da regulagem, da pessoa menor até a pessoa maior, essa altura. Agora que a profundidade do assento. Caso a profundidade do assento seja muito grande, a cadeira vai pressionar essa área atrás do joelho. Isso vai interromper a circulação também, né, das pernas e dos pés. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado também com a profundidade da cadeira, tá? Se ela for muito comprida e a gente sentar com as costas lá no encosto, a gente vai sentir ali pegando atrás do joelho o assento da cadeira. Então, o que acontece? Quando a pessoa sente esse desconforto, ela acaba indo com as nádegas mais para frente para que ela pare de sentir essa pressão ali, só que daí ela perde o apoio das costas. Então, a gente não pode fazer uma cadeira muito profunda por conta disso. Mas também, né, a gente não pode ter aquela sensação de que a gente vai cair da cadeira porque o assento ele é muito pequeno, né? Então a gente tem que, se a gente tem um assento muito raso, né, a gente tem essa sensação de cair e além de tudo a gente distribui todo o peso do nosso corpo em uma área muito menor, né? Então isso também acaba causando desconforto. Então, essa sensação, né, de insegurança ao sentar na cadeira é algo que a gente tem que evitar, né? Igual quando, né, a gente é criança, não sei se vocês já passaram por isso, mas você senta naquelas cadeiras de lata de abrir, e aí a criança parece que não tem um peso suficiente ali, né, para manter a cadeira aberta, né? E aí a cadeira fica meio, né, parece que vai fechar a criança lá dentro. Então, essa sensação, né, de você sentar em uma cadeira e não sentir segurança não é interessante, tá? Então, não pode ser muito curtinho também o assento. Então, como que a gente vai definir a profundidade do assento? Com essa medida do corpo aqui, que é o comprimento nádega sucupoplíteo. A gente também vai trabalhar com percentil 5, tá? Porque se a gente trabalhar com percentil maior, vai ficar muito profundo o assento. Então, a gente trabalha com percentil menor, que daí fica confortável para todo mundo. Aí, para a gente definir a largura do assento, a gente vai utilizar a largura do quadril sentado. No caso, a gente vai trabalhar com o percentil 95. Por quê? Onde couber o quadril da pessoa maior, cabe também o quadril das pessoas menores. Agora vamos falar um pouquinho do encosto. O encosto é um pouquinho mais complicado. O encosto é um aspecto muito importante, porque ela vai nos ajudar, né, a nos acomodar na cadeira, mas é o componente mais difícil de ser dimensionado. Por quê? A gente não tem muitos dados antropométricos publicados em relação a essas medidas da coluna, tá? Então, a gente não tem muitos dados em relação a tamanho da região lombar, curvatura de coluna. Então, a gente vai aqui pegar algumas diretrizes básicas e algumas generalizações para o nosso trabalho, tá? Então, a função principal do encosto é que ele apoie principalmente a região lombar, tá?
Então, ali que precisa desse descanso. E o encosto, a gente vai ver que ele deve ter uma certa inclinação, né? Ele deve acomodar o perfil da nossa coluna, lembrando que a gente viu lá em fisiologia, né, que a nossa coluna tem um formato de S, mas também ele não pode ser justo ao ponto da pessoa não conseguir se movimentar. Então, vamos lá. Essa medida aqui, então, é a medida do assento até a parte aqui superior, né, da lombar. Se vocês pegarem lá no livro do paneiro, vocês vão ver que essa medida aqui, ele não traz, ele traz o desenho, fala sobre essa medida, mas ele não traz essa medida, ele só dá ali uma sugestão de medida para essa região. Então, por isso que é meio complicadinha essa questão. Mas aqui, então, a gente vai ter ali um vão entre 15 e 20 centímetros, se a gente quiser deixar esse vãozinho da cadeira, igual a cadeira lá da faculdade, sabe? Então, se a gente quiser deixar essa área livre aqui das nádegas, a gente deixa um vãozinho de 15 a 20 centímetros, tá? E vejam que o encosto ele é levemente curvado aqui. Então, a ideia é que o encosto e os apoios de braço, eles nos ajudem no relaxamento. Então, o encosto, ele nunca vai ser 90 graus com o assento, tá? A gente nunca vai deixar os 90 graus certinho. A gente sempre vai dar uma leve inclinação no encosto. Então, essa inclinação aqui, a gente tem algumas referências de alguns autores, mas basicamente a gente vai ter ali entre 95 e 105 graus. Né? Esse autor aqui, ele coloca até 115, né? Ó, 95 a 105, tá? Então, vai ter uma leve inclinação em relação ao assento. Então, aqui a gente tem, ó, 95 a 105, 105. Tá? Então, vocês podem trabalhar aí com essa angulação. Algo muito importante no projeto de assentos que sejam mais de relaxamento, como nesse exemplo aqui, né, que eu estou mostrando com o mouse. Quando eu quero inclinar a minha cadeira, tá? O que eu vou fazer? Eu não vou manter o meu assento aqui reto e inclinar o encosto. Eu vou projetar aqui os 105 graus e do jeito que eu vou inclinando o encosto, eu vou inclinando o assento junto, tá? Então, se eu faço isso daqui, fica muito desconfortável para a pessoa sentar e levantar. Então, se eu quero inclinar minha cadeira, o meu assento inclina junto, beleza? Vejam que aqui nesse caso já é um banco mais alto, tá? Pode ser que alguns de vocês queiram fazer um banco mais alto, uma bancada. Ele tem o apoio aqui, né, da lombar, e aqui ele tem um apoio para os pés, tá? Então é muito importante que tenha esse apoio para os pés. Agora o apoio de braço. O apoio de braço ele tem a função de suportar o peso dos nossos braços. Eles vão nos auxiliar também a sentar-se e levantar, a sentar e levantar, tá? Eles são um apoio também para a gente fazer esse movimento. Então, algumas atividades, elas exigem que a gente tenha esse apoio, né? Porque a gente segurar o peso dos nossos braços é um esforço a mais que a gente faz. Então, eu posso apoiar os braços nesse apoio da cadeira. Uma solução interessante também é você poder apoiar os braços em cima da mesa. E nesse caso, é muito indicado mesas de canto, porque daí a mesa de canto, você põe o computador no canto, você consegue ficar com os braços mais abertos aqui, apoia os braços nas laterais da mesa e você consegue ir com a sua cadeira bem embaixo da mesa. Porque o que acontece com o apoio de braço? Às vezes, se a pessoa ela não é muito alta e ela tem que subir demais o apoio de braço aqui, se ela é muito alta, ela tem que subir demais o apoio de braço aqui, a hora que ela vai entrar embaixo da mesa, ela não consegue entrar, porque daí o apoio de braço está em conflito com a altura da mesa. Então, gente, às vezes o apoio de braço da cadeira não funciona muito bem, e aí seria uma solução a gente usar a mesa como apoio.
Ou ainda, né, às vezes está tão pertinho ali o apoio de braço da parte de baixo da mesa, que a hora que a pessoa ela vai entrar embaixo da mesa, ela prende aqui uma pelinha do braço, né, e machuca. Então, também tem que ter esse cuidado. Então, se for possível, fazer uma mesa de canto, né, que dê para apoiar o braço, eu tenho a mesma função do apoio, tá? Então, o apoio de braço, a gente vai usar a altura de descanso do cotovelo. Se for um apoio fixo, que a gente viu na aula passada, percentil 50. Porém, né, esse tipo de apoio de braço fixo é só para tipo, algumas cadeiras, poltronas que não sejam de uma permanência de muitas horas, uma permanência diária. Se for de permanência de muitas horas, a gente vai ter que fazer esse apoio flexível, com regulagem, tá? Para que daí todas as pessoas consigam utilizar. Então, só relembrando lá o que a gente viu na aula passada. Se a gente faz com o percentil maior, o apoio fica muito alto, as pessoas mais baixinhas não vão ficar com o ombro erguido. Se a gente faz no percentil menor, só a pessoa bem baixinha alcança e os demais teriam que inclinar o tronco. Então, a gente faz, nesse caso, com o percentil 50, que seria a pessoa média, que é onde a gente consegue atender a maior quantidade de pessoas. Porém, a gente tem a questão aí da regulagem que funciona melhor nesse tipo de dimensionamento, tá? E lembrando que vocês não são obrigados a pôr apoio de braço na cadeira de vocês, só se acharem necessário. Pro, em uso nenhum a gente precisa pôr. Não, nenhum é obrigatório. Beleza. Professora, nessas tabelas que a professora mandou, não tem para criança, né? Essas medidas de. Até no livro do Paneiro, eu procurei depois, não tem de medidas de Não apoio tem. de. Essa medida do apoio de braço também tem essa questão da criança que não tem a medida dessa altura. Mas até eu sugiro que, no caso da criança, como também o apoio de braço talvez ele fique muito largo, né? Muito afastado para a criança, que se vocês forem colocar apoio de braço, utilizem esse apoio para a criança como uma segurança só, ali, para ela não cair da cadeira, às vezes é uma cadeira mais alta, tá? Então, não precisa ter essa preocupação do apoio de braço para a criança. Então, usa esse percentil 50, que é referência de adulto, de 30 anos, que está na tabela lá. Isso. Ah, tá bem. Obrigada, professora. De nada. Então, gente, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do assento, né? Resistência, estabilidade e durabilidade. Então, o assento, quando eles não são muito estáveis, né? Como a gente falou ali atrás, a pessoa ela senta e fica insegura, ela fica tensa, ela não consegue soltar o peso do corpo. Então, alguns tipos de cadeira, às vezes de plástico, né? Até algumas cadeiras de acrílico, elas não deixam as pessoas seguras. Então, a gente tem que ter um cuidado, né, com isso, porque a ideia é relaxar, né? Então, o assento ele precisa suportar cargas, né? Então, a NBR 14.110 recomenda que os assentos eles tenham uma resistência de pelo menos 112 quilos, né? E é algo que é interessante que, né, seja recomendado pelo fabricante. Então, a ideia é que o assento suporte a carga, tá? E que deixe as pessoas seguras. Então, essa estabilidade ela precisa, né? Garantir que o assento não tombe facilmente. Então, às vezes a gente tem aquelas cadeiras que tem 3 pés, né? Então, ela tem que ser bem pensadinha, né? Porque senão traz instabilidade, né? Aqui em casa a gente tem uns banquinhos, a gente deixa assim no quarto, que são de 3 pés. Né? É um banquinho que, por exemplo, é meio arriscado você subir em cima dele, porque se você dá uma apoiada aqui nessa partezinha que não tem pé, ele já dá uma virada, né? Então tem essa questão da instabilidade também. Então tem cadeiras também que às vezes elas não têm o apoio atrás, né? Aquela cadeira que faz um S, assim, quase um S, sabe? Às vezes ela tem que ter ali um balanço, né? Então ela não aparenta ser tão segura. Então a gente, né,
Não estou restringindo que vocês não façam dessa forma, tá? Podem fazer, né, do modelo que vocês quiserem. Só estou explicando que às vezes ela não traz tanta segurança para o nosso usuário. E a gente sempre tem que lembrar que as cadeiras, elas são diferentes para cada função. Então, cada tipo de tarefa nos exige um tipo de cadeira diferente, né? Então, cadeiras que são de descanso, elas geralmente são mais largas, né? Elas são mais inclinadas, então elas permitem um relaxamento maior, podem ter um apoio para os pés, como a gente está vendo aí. Uma cadeira de sala de jantar, ela já pode ser uma cadeira um pouco mais rígida, né? Não vai ser inclinada, é uma cadeira que vai permitir que a pessoa se alimente. Não precisa ter apoio de braço, porque a pessoa vai apoiar os braços sobre a mesa, tá? Então, cada tarefa tem uma exigência, até mesmo uma cadeira de trabalho, uma cadeira, sei lá, de salão de beleza, né? Cada cadeira tem a sua função e seu formato de acordo com essa função. E é até importante isso, né? Que eu pedi que vocês definissem há 2 semanas a função da cadeira de vocês, por quê? Vocês não podem esquecer, gente, de como essa cadeira vai ser utilizada. Então, por exemplo, eu escolhi lá uma cadeira de restaurante ou uma cadeira de mesa de jantar, tá? Tem a função da alimentação. Essa cadeira, ela tem relação com uma mesa, certo? Então, é uma cadeira que ela daria para sentar ali o pai, a mãe, o filho de 10 anos e o filho de 6 anos, tá? Na mesma cadeira, na mesma mesa. Então, quando a gente adaptar essa cadeira para as crianças têm que alcançar a mesa, tá? Então, elas vão ter que ter apoio para os pés, porque os pés delas não vão chegar no chão, tá? Então, se o assento do adulto está aqui, o da criança vai ter que ser um pouquinho mais alto para ela alcançar a mesa, né? Então, no caso da cadeira para alimentação, a gente tem esse ponto. Se for uma cadeira que não tem nenhuma relação com uma mesa, com uma bancada, como uma cadeira de descanso, aí não tem problema eu ir baixando o assento para a criança daí alcançar o pé no chão, tá? Então prestem atenção nessa função da cadeira, beleza? Então, os 2 aspectos mais importantes aí que vocês precisam fazer a adequação é a questão da altura do assento, para que tenha apoio para os pés, e da profundidade desse assento. A largura do assento, não tem problema a criança sentar num assento que é mais largo do que ela, tá? Então, não precisa necessariamente ajustar para o tamanho do quadril da criança, tá? Mas a profundidade e a altura, aí sim, para que ela tenha estabilidade, apoio dos pés e apoio das costas. Aqui, né, se a gente for fazer uma cadeira que tem apoio para os pés, a gente tem lá o comprimento nádega perna, né, que aí a gente pode usar o percentil 95. E aqui mais algumas recomendações, né, em relação a materiais. Então, vocês podem trabalhar com o material que vocês quiserem, né, mas a gente tem a questão, né, principalmente onde a gente senta, né, que a gente deve trabalhar com estofamentos um pouco mais duros, né? Então, um estofamento muito macio, a gente já falei disso para vocês algumas vezes, né? Quando é muito macio, ele vai acomodando com o formato do nosso corpo. E aí, ele acaba não permitindo que a gente mude de posição, né? Então, a pressão fica sempre no mesmo lugar. Então, um assento mais duro é mais interessante. Vocês podem reparar nessas cadeiras de escritório que o assento ele não é muito fofinho. Alguns são aquela telinha também, né? Que permite daí esse movimento. E também tem a questão, né, de ser um material antiderrapante, que dissipe calor e umidade. Um exemplo que a gente pode pegar aqui é um sofá de couro no calor. Né? Um sofá de couro no calor, a gente fica super desconfortável, porque se a gente estiver suando, ele não absorve essa umidade, daí fica tudo molhado, né? Então fica desconfortável. Então, para o nosso tipo de clima, não é
tão, né, recomendado. E também o encosto, o material do encosto deve permitir que a pessoa relaxe a coluna e que ela também possa variar de posições. E aí, gente, aqui no final eu deixei algumas medidas que eu tirei print lá do livro do Paneiro, tá? Que vocês encontram aí na internet também em PDF. Então, lá no estúdio, tem dois slides novos. Um que tá essa aula toda, que tá pequenininha. E aí tem outro que tá só essas medidas aqui que eu deixei grande, porque senão vocês não iam conseguir enxergar, tá? Então, aqui a gente tem primeiro as medidas dos adultos. Aqui a gente vai trabalhar com 25 a 34 anos, que a gente determinou lá, né, os 30 anos. Aqui tem os percentis, então a gente trabalha com 5 e com 95. Aqui tem homem ou mulher e aqui tem a medida, tá? Então, a gente vai sempre olhar lá. Se for percentil 95, que é a medida maior, a gente vai ver se maior é o do homem ou da mulher. Se for o percentil 5, que é aqui, né, o menor, a gente também vai olhar se é do homem e da mulher. Então, por exemplo, aqui, né, na largura de cotovelo a cotovelo, o percentil 95 do homem é maior e o percentil 5 da mulher é menor, tá? Então, daí a gente vai analisando. A largura do quadril. A largura do quadril já é diferente, ó. O percentil 95, que é o maior, da mulher é maior que do homem, tá? E aqui no percentil 5 é igual, tá? Então, tanto faz. Altura de descanso de cotovelo, tá? Vocês têm aí. Altura do sulco poplíteo, do chão até a parte de atrás do joelho. Nádega sulco poplíteo para a profundidade do assento. E aqui tem as medidas das crianças. Então, tem as medidas mais importantes aqui, tá, gente? Que é a nádega sulco poplíteo, né? Que vai a questão da profundidade da cadeira, que vocês têm que ajustar. Percebam que no das crianças vai variando bastante de acordo com a idade aqui. Então, no percentil 95 aqui, das meninas é maior, aí depois, nesse aqui acho que todos da menina é maior, mas tem alguns que vai variando conforme a criança vai crescendo, tá? Então tem sempre que olhar qual que é o maior, qual que é o menor. A altura do sulco poplíteo. Então, aqui, ó, a altura do sulco poplíteo, já o maior é do menino, tá vendo? Largura do quadril. Largura de cotovelo a cotovelo. E aqui tá, ó, de 6 anos, de 10 anos, tá? Que é o que vocês vão usar. Então, gente, aqui dá para vocês fazerem a seleção das medidas. Se vocês precisarem de mais medidas, vocês vão procurar lá no livro, tá? E agora eu vou dar uma reexplicada no trabalho, que eu expliquei lá na primeira aula, né? Eu vou reexplicar o trabalho. E daí, depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar. E tem um exercício daí para vocês fazerem lá no Classroom. Então, vamos lá. Então, o trabalho, vocês vão projetar uma cadeira flexível. E essa cadeira tem que ser compatível com 3 faixas etárias. A criança de 6 anos, a criança de 10 anos e o adulto de 30 anos. Então, a gente vai pegar os dados antropométricos, vai ter base na ergonomia. E aí, o que vocês precisam entregar? Tá? Pode ser em dupla ou individualmente, né? Um memorial descritivo, as peças gráficas e uma tabela, tá? Então, eu vou explicar o que vai em cada um deles. No memorial descritivo, vocês vão explicar a concepção do projeto. Então, vocês vão explicar para que serve a cadeira, né, qual a função dela, para que ambiente ela está sendo projetada, os materiais que vocês escolheram, quais são como que ela é uma cadeira flexível, como são feitas as mudanças. Então, vocês vão descrever a cadeira. Depois, vocês vão apresentar as peças gráficas, plantas, vistas, cortes e perspectivas isométricas, num nível de estudo preliminar, tá? Não precisa de muito detalhamento, não precisa detalhar os encaixes. É só um nível de estudo preliminar mesmo, mas trabalhando com escala certinho. Então, essas peças gráficas, gente, prestem atenção nisso.
A mesma peça gráfica vai sempre aparecer 3 vezes. Por quê? Eu vou mostrar lá, por exemplo, a vista superior, a planta lá da minha cadeira. Vou mostrar a vista superior da minha cadeira. Eu vou mostrar a vista quando ela estiver pronta para uma pessoa de 30 anos usar. Eu vou mostrar a mesma vista quando essa cadeira estiver pronta para uma criança de 10 anos usar. E eu vou mostrar a mesma vista quando essa cadeira estiver pronta para uma criança de 6 anos usar. Então, vejam que o projeto ele vai ser repetido 3 vezes. E aí, em cada uma dessas vezes, vocês vão colocar as cotas de acordo com as medidas daquela idade. Então, se vocês forem medir lá na planta, né, a profundidade da cadeira, quando ela aparecer para o adulto de 30 anos, vai estar a medida do adulto. Quando ela aparecer para a criança de 10 anos, vai estar a medida da criança. E quando ela aparecer para a criança de 6 anos, vai estar a medida dessa criança. Tá? Então, todos os desenhos, inclusive a perspectiva, tem que aparecer 3 vezes. Então, mostrar a cadeira. Como ela é para o adulto de 30, como ela é para a criança de 10 e como ela é para a criança de 6 anos. E, por último, a tabela com os dados antropométricos. Então, eu vou mostrar no finalzinho desse slide uma tabela exemplo, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem o que é para vocês fazerem. Então, vocês vão pôr os dados antropométricos nessa tabela. Então, anota... Oh, aqui ficou errada a data da nossa atividade. É hoje. Deixa eu arrumar aqui. Hoje é dia... Até esqueci. Dia 4. Vou com a data da noite. Hoje, dia 4/9, vocês vão fazer um exercício que está ali no Classroom, que vale 0,7, onde vocês vão selecionar as medidas do adulto e da criança, tá? Então, tem lá para vocês responderem, é só colocar a medida. Então, todos respondam, tá? Mesmo que os que estiverem fazendo em duplas, respondam os dois, beleza? Podem fazer juntos, mas respondam os dois. Então, essa parte aqui, ela é integrante do trabalho, vale 0,7, por quê? Vocês já vão selecionar as medidas que vocês vão pôr depois na tabela, beleza? Memorial descritivo vale 0,3, o projetinho vale 1,2, então, para cada idade, vale 0,4. E a tabelinha, daí, final, vale 0,3. Então, nas 2 próximas semanas, a gente vai ter assessorias, tirar dúvidas e a entrega e apresentação da cadeira fica lá no dia 25/9, tá? Antes da semana de provas. E aqui tá o formato do trabalho. Então, vocês vão montar pranchinhas A3, os desenhos vão estar na escala 1/10, e aqui tem um exemplo da tabela. Então, vocês vão... Aqui não precisa ser exatamente igual essa, tá, gente? É uma sugestão, mas tem que ter todas essas informações. Então, aqui, parte da cadeira. Largura do assento. Definir através de qual dado antropométrico? Da largura do quadril. Qual percentil que eu usei? 5, 95 ou 50? Aí, para o adulto de 30 anos, eu escolhi o sexo masculino ou feminino. Qual é a medida? Para a criança de 10 anos, né? Menino ou menina, qual é a medida? E a mesma coisa para a criança de 6 anos. Então, vocês vão completar essa tabela com todas as medidas que vocês utilizarem. Então, tem gente que, às vezes, ali vai usar 4 medidas, tem gente que vai usar mais, dependendo do jeito que é a cadeira, se tem apoio de braço ou não, tá? Se a cadeira vai até a altura dos ombros, se vai até a altura da cabeça. Então, daí pode variar. Mas tem que ter aí largura do quadril, altura do sulco poplíteo, comprimento nádega poplíteo. Essas 3 são as básicas, assim, né, que estão no exercício ali do Classroom, que tem que aparecer aqui, tá? Então, gente, é isso. Agora, dúvidas, perguntas? Quando a gente usa o percentil 50, a gente geralmente pega a medida do sexo masculino ou feminino? Daí vai ser indiferente. Porque, na verdade, o 50 a gente só vai usar no apoio de braço se for fixo, tá? Daí vocês podem escolher, né? Não tem uma ordem aí.
Ah, tá. Obrigada. De nada. Mais alguma pergunta? Por Prof, exemplo, pode falar, Robson, depois eu falo. você tem algum, por exemplo, algum trabalho dos alunos que fizeram essas cadeiras para a gente ter mais ou menos uma noção, alguma coisa assim ou não? Ixi, eu não tenho mais. Eu devolvi para os alunos, acho que eu não fiquei com nada. Mas assim, gente, pensem lá numa estrutura que faça com que o assento abaixe e levante, dependendo do tipo de cadeira, tenha sempre apoio para os pés, e no caso da profundidade do assento, pode o encosto ir para frente ou para trás, ou pode o próprio assento, ele pode diminuir de tamanho numa dobra, podem ser peças que se encaixem. Só sugiro que, se forem peças que se encaixem, que essas peças elas possam ser guardadas na própria cadeira, tá? Porque vamos supor lá num restaurante, né? Daí a pessoa vai lá e vai arrumar a cadeira para uma criança sentar. Daí ela vai ficar com um monte de peça na mão, né? Então tem que dar um jeito da própria cadeira se adequar a isso, tá? E tentem ser práticos, assim, porque se a gente faz algo que demanda muito tempo ali para fazer essa mudança, as pessoas acabam não usando. Então tentem fazer algo que seja prático, tá? Ô, Pro, Oi. eu tenho um pouco de dúvida, tipo assim, o que a gente vai pesquisar não é sobre estrutura, é esses encaixes, assim, sabe? Como que a gente coloca para pesquisar na internet o melhor encaixe, sabe? Dá uma Engrenagem, pesquisadinha não sei na se é área de engrenagem. marcenaria, mas ali vocês vão ter, no caso de dobras, né? Vai ser tipo, pode ser uma coisa tipo da porta ali, né? Esqueci o nome. Dobradiça. É dobradiça. Dobradiça. Pode ser um encaixe macho e fêmea, né? Dependendo de como é. Pode ser até um pé, pininhos, né? Que vai mudando de posição. Teve gente que já fez pés em X, que daí ele vai baixando, né? Ou erguendo conforme a necessidade, também uma opção, e daí você vai pondo as travinhas para ele. Mas geralmente é algo mais relacionado a esses encaixes simples mesmo, tá? Mas deem uma pesquisadinha nessa área de marcenaria, Ok, Pro. tá bom? Por exemplo, eu faço uma cadeira que a altura dela serve para pessoa, para o adulto. E aí eu tenho um apoio para pé móvel, né? Ela não precisa mudar a altura do assento, né? Só preciso mudar o apoio para pé, não é? Se for uma cadeira para alimentação, Não, de descanso. daí não. Só se for para alimentação, porque daí a criança tem que alcançar a mesa, tá? Daí Uhum. tem que subir. Mas de descanso não, pode daí só ter o apoio.